Glória a Deus, bom dia. Acho que o povo está meio com frio hoje, né? Mas nós nos entregamos, né? A gente é curitibano, paranaense, gostamos desse frio. Você gosta ou não gosta? Não gosta, vai embora então. Some daqui, dessa terra. Porque o frio nem chegou ainda. Nem chegou o frio ainda. Se prepare. João capítulo 19. Gente, a palavra ela está numa sequência. Não consegui terminar a mensagem da cruz ainda. E não vai ser hoje, acho que talvez semana que vem. Na real, o tema é a paixão pelo corpo de Cristo. Está vindo uma sequência de mensagens e que uma vai ligando à outra. E hoje você vai entender essa paixão pelo corpo de Cristo. Deixa eu lá, João 19, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Estou lendo na NAA, por favor. Isso, está na NAA ali. Deixa eu começar de novo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e, envolvendo em lençóis, com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia ali um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém? Pai, está aqui sua palavra, fala com sua igreja, fala com o seu povo, Pai, com esses que estão aqui ou aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor. Toca neles agora em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, né? Gente, quando a gente vê essa parte aqui da Bíblia, nós precisamos entender esse momento. É sexta-feira à tarde, o que antecede a Páscoa dos judeus. O judeu era um povo muito religioso, então para eles queriam apressar a morte de Cristo, queriam apressar a morte do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas naquele tempo lá, porque que eram então quebradas as pernas das pessoas que estavam na cruz. Era algo assim que eu não entendia. Por que quebrava as pernas? E aí também, quando a Bíblia diz assim que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Também não sei se você sabe que quebrar os ossos é um sinal de rebeldia. Pode ser até que você quebrou sem ser rebelde, foi um acidente. Mas a Bíblia nos ensina isso, eu preciso entender. E por que então que não quebrar os ossos de Jesus? Porque Jesus jamais foi desobediente ao seu Pai. Jamais. Então, por que é que pegaram lá uma barra de ferro, alguma coisa nesse sentido, e quebraram as pernas dos outros? E quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. Então,
nenhum dos seus ossos foi quebrado. Isso é profecia. E as profecias foram se cumprindo uma a uma com relação aos últimos momentos de Jesus nesta terra, vivo. Quando a pessoa estava crucificada, os cravos estavam pregados aqui nesta parte, não aqui, como você viu, né? Existem coisas que você vê na televisão que não são verdades. São coisas que foram criadas por Hollywood, por essas pessoas lá que fizeram os filmes. Era aqui. E aqui, então, era pregada um cravo só na perna. A pessoa fazia uma força tremenda. Os seus braços, o seu corpo estava sendo jogado para frente. Jesus foi extremamente açoitado. Foi dilacerado, com chicotes que nas pontas haviam ossos e pedaços de ferro, de navalha, e que cada vez que o soldado romano chicoteava, quando saía, arrancava pedaços de carne, de nervo do Senhor Jesus. Foi totalmente dilacerado o seu corpo. Jesus estava ali, naquele momento que antecedia a cruz, nu. Os romanos, eles faziam esse tipo de açoite para que a pessoa não só fosse espancada, mas humilhada em público. Essas coisas aconteceram e aconteciam naquele tempo. E aí então Jesus agora já está na cruz, já foi crucificado. Os cravos entraram no seu corpo. E a pessoa então que estava na cruz, ela, devido ao peso do seu corpo, o seu corpo era trazido para frente. E quando o seu corpo era trazido para frente, era pressionado os seus pulmões, e a pessoa ia se abaixando. Os pulmões eram pressionados. Então a pessoa, ela num ato de um esforço sobrenatural, ela com as pernas que estavam ali, também com os pés crucificados, ela levantava o corpo para poder respirar. Então, por que é que quebraram os pés dos demais e quebravam as pernas das pessoas que estavam crucificadas? Para apressar a morte da pessoa. Porque quando as pernas estão quebradas, ela não consegue fazer isso aqui, ó. Ela não consegue levantar o corpo para puxar o ar. Então, se quebrou as pernas, ela vai puxar o ar e não vem mais. Porque os seus pulmões estão pressionados pelo seu corpo que está sendo jogado para frente. Amém agora? Você aprendeu? Não sabia, agora você sabe. E quando então foram tentar quebrar os pés do Senhor, as pernas dele já estava morto ali. Bom, Jesus está ali, naquela situação na cruz, morto. Naquele tempo lá, eles então ou deixavam a pessoa crucificada na cruz, e os animais vinham, os pássaros vinham, né, comendo pedaços daquele corpo que estava na cruz, ou então a pessoa apodrecia ali na cruz, até porque aquele lugar é chamado de Gólgota, e Gólgota quer dizer caveira. Então a pessoa ficava ali naquele lugar por dias, até serem removidos ali e jogados lá naquele lugar que chama-se o Vale de Rinom, onde eram queimados então as pessoas. Mas o que nós vemos aqui são dois homens que fizeram parte da história que quase não é falado sobre esses homens. Quase não se toca nesse assunto. E um deles é o José de Arimateia, um homem extremamente rico naquela época. Pessoas que tinham túmulos cavados nas pedras, eram ricos, tinham posses.
E a Bíblia diz aqui no verso 38, diz assim, que José de Arimateia não é um nome, ele é da cidade de Arimateia. Ele então, ele é discípulo do Senhor Jesus. Esse aqui que é importante. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é um seguidor. Ele não aparece na igreja uma vez por mês. Ele não aparece na igreja quando tem ceia. Ele segue Jesus, ele anda com Jesus. Ele anda com o povo de Deus. Parece que não apareceu entre os 12, mas o que ele fez marcou, porque está escrito aqui, marcou a vida e a morte do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, ele vai lá e pede o corpo do Senhor Jesus a Pilatos. Você veja que ele, para chegar até Pilatos, não era qualquer pessoa. Ele tinha acesso às autoridades. Ele então vai até Pilatos para pedir o corpo, e Pilatos então deu essa permissão a ele para fazer isso. Outra pessoa que aparece aqui em cena é o tal do Nicodemos, aquele que aparece também no capítulo 3 de João, naquele diálogo entre ele e Jesus, onde Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, você quer entrar no reino de Deus? Ele, claro que quero, né? Então, é necessário vós nascer de novo. E aí Nicodemos fica naquele dilema, ele é um doutor da lei, é um homem extremamente estudioso das Escrituras, mas ele não consegue interpretar isso. Ele não consegue fazer aquela interpretação, né, na Bíblia, na parte teológica, isso chama-se exegese. Ele não consegue fazer uma exegese do que Jesus está falando. Ele não consegue entender isso. Então, o que Jesus fala assim, que ele tem que nascer de novo, ele diz assim, mas então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, novamente? Jesus fala assim, olha, o Filho de Deus, ele é como o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Amém, Jesus? Amém? É assim a sua vida. Você é filho de Deus. Você que já entregou sua vida a Ele, você está aqui. Amanhã você pode sair daqui e ir pregar em outro lugar, achar pessoas que Deus coloque no seu caminho. Esse é o Nicodemos, essa é a pessoa que ama o corpo de Cristo. E o incrível também é que, além disso tudo, ele vai servir o corpo. No verso 39, diz assim, Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi e levou 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Grana, gastou muita grana com isso aqui, não é barato não. A Bíblia diz que as mulheres foram para ungir o corpo de Cristo no outro dia, mas quando chegaram não deu tempo, porque o homem já tinha ungido. Esses dois aqui gastaram, eles serviram, eles deram o seu melhor para Jesus, para o corpo de Cristo. Você veja que ele gasta. E o outro, que está em Marcos, no capítulo 15, verso 46, que é o José de Arimateia, Marcos 15, 46, diz assim, e este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol de linho fino, que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra na entrada do túmulo, e o túmulo era novo. Então, quando a gente olha tudo isso aqui, a gente vê o esforço desses homens, primeiro em tirar o corpo da cruz, e as pessoas estão passando lá, e as pessoas estão zombando deles, mas eles não se importam.
Povo de Deus não é 007, amém, gente? Povo de Deus não é a pessoa que vive se escondendo das coisas de Deus. Povo de Deus anda com Bíblia no ônibus, que hoje não tem mais, né? O povo nem anda mais, anda só com celular, nem na igreja trazem mais Bíblia. Estão envergonhados. É gente que se envergonha do Evangelho. E Jesus falou sobre isso, hein? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai Celestial. Então toma cuidado com a sua fé. Que tipo de fé você tem vivido? E quero te dizer uma coisa, essa palavra só vai aumentar aqui o nível de condenação de nós para com Deus. Depois que eu sair, terminar essa palavra aqui, você vai dizer assim, meu Deus do céu, pois é. Vai te confrontar nessa manhã. Porque eu não estou aqui para pregar a palavra de coach, você vai vencer, você vai não sei o quê, você vai ganhar carro zero, você vai ganhar casa nova. Tudo isso é o combo de Deus na vida do cristão. Essas coisas têm que acontecer. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Os sinais seguem você. Amém? Ou não amém? Bom, diante de tudo isso aqui, a gente está vendo, o povo está vendo eles tirarem os cravos de Jesus quando baixaram da cruz. O povo está vendo esses dois homens tirarem da cabeça de Jesus a coroa de espinhos. O povo está passando e estão zombando deles. Estão vendo tudo aquilo, mas o que é que move esses homens? Quando eles estão ali retirando o corpo de Cristo, é que eles foram impactados pela mensagem de Jesus. Eles o amam ali, porque Jesus os amou primeiro. Eles amam o corpo de Cristo, porque Jesus os amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, nós somos unidos. Antes de eu entrar nessa parte, por que eles então retiravam? Então o judeu, ele tinha muito isso, né? No outro dia era um sábado especial. Por isso que tinha que tirar o corpo rápido dali. Porque eles eram extremamente religiosos. Porque ia entrar no sábado, ao anoitecer, né? O sábado começava já depois de anoitecer, na sexta-feira. E tinha que ser embalsamado o corpo, porque em 24 horas, para que não exalasse cheiro. E aí então, nós somos unidos à família de Cristo, amém? Pela morte de Jesus na cruz. Eu não sei se você sabia disso, mas olha o que diz Efésios, no capítulo 3, verso 14 ao 17, que diz assim: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo falando aqui aos Efésios, de quem toma a família nos céus e na terra, e recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Então, o que o apóstolo está falando aqui para nós? Que ele ficava de joelhos diante de Deus o Pai. Essa palavra Pai aqui, ela quer dizer, é a palavra que dá origem a pater. E essa palavra pater, ela dá origem à palavra pátria. Então, quando ele fala aqui, por essa razão eu me ponho de joelhos diante desse pai, dessa pátria, dessa nova família, que o Senhor constituiu através do quê? Do corpo dele. E o corpo de Cristo
Não é aquele corpo que está morto, ele morreu por nossos pecados, mas quando ele morre, ele une toda a família dele no seu corpo, que é a igreja. Ele nos une a esse corpo dele, que é a igreja. Amém, gente? Isso é muito forte. Então, entenda uma coisa. A pessoa que nasce de novo, a pessoa que entende a crucificação de Jesus, que nós ficamos aqui 7 semanas falando sobre a crucificação de Jesus. E hoje nós estamos falando aqui sobre a paixão pelo corpo de Cristo. Eu tenho que me apaixonar pelo corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Não tem como a pessoa dizer que ama Cristo e não estar inserido no corpo dele, que é a igreja. Não tem como. Não tem como, nem há salvação para esse tipo de gente que não gosta de congregar. Não há salvação. Não sei se você sabia. Essa parte aí que chamam hoje aí os desigrejados, gente que se acha sempre machucada, magoada, porque isso, porque aquilo, porque o irmão feriu, porque aquele lá não sei o que. Então, desde o início nós estamos falando sobre perdão. Para mim receber os 7 milagres da cruz, eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso haver arrependimento. Eu preciso entender que o diabo é acusador. Eu preciso entender cada uma das 7 mensagens que eu preguei aqui. Eu preciso entender a purificação da consciência. Eu preciso entender que não há mais maldição para aqueles que Jesus foi feito maldito na cruz por mim. Eu preciso entender, eu falei do 7, faltou o novo nascimento. Eu preciso entender cada um dos processos de Jesus, as últimas 18 horas que eu preguei aqui, essas 7 semanas. As últimas 18 horas de Jesus que ele passou aqui, eu preguei para vocês. Para você entender. Porque senão as pessoas estão vivendo dentro de um clube gospel, dizendo que não aceita aquele outro. Então, não tem como, porque céu é lugar de gente que é salva pelo sangue de Jesus. Céu é esse lugar. É o lugar para você entrar. Como que você vai entrar? Como que você vai entrar nesse lugar se as pessoas não se suportam na casa de Deus? E não querem mais congregar também. E não querem mais se juntar como povo de Deus. Então, quando a gente vê aqui que o Senhor criou esta nova identidade de filhos de Deus. Então, o corpo de Cristo é vivido através de relacionamentos. O corpo de Cristo é vivido. Você vive no corpo de Cristo. Você vive através de estar inserido no corpo de Cristo. Você é essa oliveira brava que o apóstolo Paulo falou, que foi enxertado nesta oliveira verdadeira que é Jesus, amém? A gente era uma praga. A gente não valia nada, mas o Senhor diz que Ele nos enxertou na oliveira verdadeira. Nos enxertou. Como que eu sou enxertado se eu não quero viver junto com os irmãos? Essa é a parte que eu não consigo entender algumas pessoas no nosso meio, que aparecem aí de vez em quando, que não se envolvem em nada, só sentam, recebem a palavra e volta no outro domingo e olha lá ainda. E olha lá. Eu não entendo isso. O pastor da igreja é o cara que talvez mais queria cair fora da igreja. Você vai dizer assim, ué? Pois é, porque eu tenho que conviver aqui com os desiguais. Você, apesar de ter uma identidade de filho, apesar de que o Espírito Santo colocou em você o Espírito Santo, você tem uma personalidade que é sua. E eu tenho que respeitar você.
E muitas vezes você acha que os outros têm que só respeitar você e você não quer respeitar os outros. A maneira de cada um que foi formado por Deus. Eu preciso aprender a conviver aqui. Ontem nós estivemos lá no negócio de casar e você que não foi, perdeu. Porque lá, meu Deus do céu, o povo estava assim, muito bacana. Os irmãos que não se conheciam, chegaram ali no negócio dos casais, começaram a criar amizades entre eles, se conhecerem lá, foi um negócio tão bacana, e foi uma noite só, no outro dia tomou café da manhã, almoçou, veio embora. Mas mudou, virou uma chave na vida dos irmãos que foram lá. Eles começaram a se conhecer, começaram a entender e foram inseridos no corpo de Cristo. Eu preciso que você coloque lá agora, Efésios 2,14, na NTLH, porque se não for nessa versão, não vou conseguir explicar aqui. Coloca lá para nós, NTLH, isso. 2,14 é do 14 ao 16, isso. Olha só, essa parte aqui é o tópico que eu estou falando ali, o tópico 3. O corpo de Cristo é vivido através de relacionamentos. Igreja, corpo de Cristo, eu estou falando de igreja. Aqueles dois homens ali, o Nicodemos e o José de Arimateia, amaram o corpo de Cristo. Jesus veio iniciar uma nova fase, uma nova humanidade, quando Jesus morre na cruz. É isso que precisa entender. O novo povo diz assim: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Nós somos um povo só. Amém, gente? Pode eles achar que são a última bolachinha do pacote lá, Israel. Israel não mexa com aquele povo, porque eles são de Deus mesmo. Você viu o tamanho do paizinho? É uma coisinha assim. Aí você vê lá o Irã desse tamanho assim. É como se São Paulo fosse Israel e a América Latina inteira aqui é o Irã. Pois os caras estão metendo bomba lá e assim, ó, não questiona os caras. Não se mete nessa confusão. Não se mete, só ora por Israel, porque a Bíblia diz assim: aqueles que oram por Israel serão prósperos. Só ore por eles, porque eles foram escolhidos por Deus e não cabe a você julgar nada. E aí, olha só, por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que nós tínhamos e eles contra nós. Por mais que eles não aceitam Jesus, não interessa também, vão pagar por isso. Que separava os judeus dos não-judeus. Próximo. Diz assim: ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. 16. Pela sua o quê? Morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Amém? Hoje você voltou para Deus. Você estava longe de Deus. Você estava longe do Senhor. Então, nós precisamos amar a igreja, pois aqueles que estão inseridos nela são um novo povo. Amém, gente? Você precisa amar a igreja, você precisa amar o povo de Deus, precisa amar o corpo de Cristo. Você precisa amar. Ah, mas eu noto isso. Alguns irmãos chegam aqui, né? Nada contra, tá? Eu vou dar só uns exemplos aqui, não é direcionado a ninguém aqui dentro, amém? Já para ficar claro, porque assim, o Espírito Santo está trabalhando aqui, amém? E vai trabalhar nessa igreja, e nos núcleos também. Tem irmãozinho que põe o carro lá, quando chega, põe o carro lá embicado, lá na frente. Eu não sei que pressa é essa de ir embora. Eu não consigo entender. Qual é a pressa do irmão botar o carro? Bota o carro então lá fora, lá na rua mesmo.
para sair correndo daqui. Igreja é relacionamento. Você tem que fazer amizade com os irmãos. Você foi unido ao corpo de Cristo, você é um só agora. Você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Convida o irmão para comer o frango lá na casa sua, hoje. Convida. Amém, gente? Não precisa se desesperar para ir embora. Não tá fugindo de quem? Ah, não, cada um na sua casa. Eu entendo. Eu entendo que você precisa ter o seu momento lá. Você, né? Os irmãos não precisam morar dentro da sua casa, mas você precisa ter relacionamento, criar vínculos. Isso é bênção para você. É bênção para você. E eu estou dando base bíblica para tudo isso aqui. E a gente precisa entender isso. Porque o povo de Deus é unido pelos relacionamentos e tem que gastar tempo, porque isso cria vínculos. Cria vínculos, relacionamento. Como que você vai para um céu que você não tem vínculo com o povo de Deus? Como que você vai para um lugar que chama paraíso se você não quer relacionar? Ah, mas aquele lá é duro de aguentar, pastor. Eu sei. Eu aguento todo mundo aqui igual. Eu tenho que aguentar todos vocês, independente de você ser uma pessoa que às vezes tem atitudes que eu até não gosto, mas não interessa. Então o pastor vai sair da igreja agora? Ah, eu vou congregar outra igreja, não aguento mais essa igreja. Ué, mas o cara é o pastor da igreja. Como que ele vai embora da igreja? Não tem lógica nisso. Porque eu vejo, volta e meia, irmão, diz assim, vou embora dessa igreja. Você vai embora, porque o seguinte, a pessoa ela diz assim, não, mas ali tem muito problema. Não, mas a pessoa é o problema. E quando ela chegar lá, o problema foi junto, porque ela é o problema. Ah, não, cobrador hoje não, né? Sai fora. Vai para o inferno vocês também. Sei lá. Não essas empresas de telefone enchendo as paciências da gente todo dia, até no domingo não dão mais sossego. Então, gente, olha só. Outra coisa que eu queria abordar aqui são situações em que Jesus deixou claro algumas coisas para nós como igreja. Mateus capítulo 25 diz assim, o verso 35, ele vai deixar algo aqui para nós, justamente sobre isso, sobre esses relacionamentos. Ele diz assim, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, demos de comer, e com sede demos de beber, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e vestimos, e quando vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo, e o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos digo que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi o que a mim o fizeram. Então, gente, às vezes essa parte da igreja, a parte social da igreja é para a gente fazer. Eu e você precisamos amar o corpo de Cristo e visitar os da família da fé, como o apóstolo Paulo também falou, né? Eu preciso amar essas pessoas, os lá de fora também, com certeza. Porque ali Jesus está falando dos pequeninos, não está falando só do povo dele, está falando de todos. Eu preciso entender isso, porque às vezes o povo de Deus acha assim, sentou, entregou o dízimo, vai para casa, acabou. Não. O social, a parte social da igreja é nós que temos que fazer. É trazer 1 quilo de alimento, uma cesta básica, é estender a mão, é fazer obras sociais aqui dentro. Você veja, olha que bacana os irmãos aqui, usando a cantina da igreja, está aí para servir. O dinheiro lá não vai para o meu bolso. Dinheiro da cantina, e eu já vi pastores embolsando.
Não aqui, mas de outro ministério. O dinheiro que arrecadava na cantina. Toda a grana aqui, ou vai para o povo de Deus, ou é para construir uma casa, ou é para ajudar os irmãos que vão numa conferência, como estão fazendo agora aqui, né? Ou é para fazer a casa dos doguinhos também. Casa dos cachorrinhos lá da pastora. Então, amém. Está ajudando aí até as alimárias do reino. Bom, então, às vezes a gente vê assim, os espíritas, maçons, tantas pessoas de outras religiões fazendo tanto por tantas pessoas e nós não. Agora, quero te dizer uma coisa. A pessoa fazer as obras sociais não compra a salvação. Aqui Jesus está dando o exemplo de que se eu não estou inserido no corpo de Cristo, uma coisa tem que caminhar junto com a outra. As coisas caminham juntas. Há pessoas que dizem assim, não, então eu não vou mais, eu não participo mais da igreja, mas eu compro cesta básica com meu dízimo e entrego lá. Gente, eu não sei nada sobre a sua vida, amém? E também não quero nem saber, porque quando eu prego aqui, quanto menos eu souber da sua vida, é melhor. Porque quem está falando aqui é o Espírito Santo, tá? Eu não sou espião da sua vida. Mas se o Senhor está falando aqui que tem gente fazendo isso, está errado. Dízimo é no altar do Senhor. Essas coisas são obras sociais que o Senhor deixou aqui em Mateus 25. Que o povo de Deus tem que fazer. Amém? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa manhã aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha só, como que o Senhor Jesus trabalha essa união. João capítulo 17, que é essa união com o corpo de Cristo. João 17, o verso 22, diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam o quê? Um. Para que seja o quê? Um. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o Senhor trabalha na unidade. O Senhor não trabalha na divisão. O Senhor não tem como abençoar aquele que sempre é o do contra, que sempre questiona. É isso, é aquilo, é aquele outro, é a palavra, é o pastor, é a água do pastor, é o cabelo, a barba do pastor, sempre está lá. Ou então é o irmão, aquele irmão não dá, esse aí não dá para conviver, é não sei o que e tal, e a pessoa vai indo para um buraco. Eu me lembro, agora me lembrei, né, de 2 porcos espinhos que estavam lá no meio da neve. Aí os porcos-espinhos, eles viam os outros animaizinhos juntando para se esquentar, e eles queriam juntar um com o outro para esquentar. E aí você já viu, o porco-espinho juntava com o outro, ele feria o outro e saía sangue. Aí o outro vinha, feria o outro e saía sangue. Aí os dois, no outro dia, estavam lá mortos, ensanguentados. Porque ao invés de recolher os espinhos, né? Porque você já viu que o porco-espinho ele pode recolher o espinho? Ele faz assim e parece um cabelo. Mas ele não fez isso. Ele estava tão arrepiado que ele arrepiou assim o espinho dele e quando ele juntava para se aquecer com o outro, ele machucava e acabaram mortos. Muitas vezes isso é o que acontece aqui dentro. As pessoas, ao invés de se juntarem para unirem, para se aquecerem, para estarem juntos ali na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, estão com as suas mazelas expostas e ficam machucando um ao outro até se matarem. Então, quando a gente vê isso, é o que a gente vai ver aqui na sequência.
que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo é o 10, diz assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Amém? Está aí, ó. O problema é que a gente pode até discordar de algum tipo de pensamento, mas eu discordo, mas amém. Irmão, só me explica isso aqui, não entendi. Pastor, me explica essa palavra. Não pergunta, simplesmente vai tirando as suas próprias conclusões, deixa o inimigo trabalhar na mente da pessoa, para ela sair do propósito, porque está escrito ali, ó, tem o mesmo modo de pensar, andem no mesmo propósito. Se você não andar no nosso propósito aqui, você não fica. E não tem lugar para ficar. Porque se a igreja que a pessoa saiu e foi, se ela não está pregando o evangelho lá, então não é propósito bolufa nenhuma. É pensamento humano, isso aí não vai se sustentar, gente. Igreja cheia não é sinônimo de bênção, não. Sabe por quê? Vou te dar uma base bíblica para isso. Tinham 2 irmãos lá na Bíblia. Jacó era um homem próspero. E o Esaú também era próspero. E um era bem de Deus e o outro não era. Mas a bênção do Senhor é você botar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade para dormir. Aí, já estou indo para o final. Salmo 133 vai dizer assim. Salmo 133 diz assim, verso 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Aonde é esse lugar? Na unidade dos irmãos. Deus só pode ordenar bênção quando você está unido com o corpo de Cristo. Amém, gente? Por isso o Senhor não trabalha nessa rachadinha. Até criar rachadinha na prefeitura. O Senhor não trabalha em cima de partido. O Senhor trabalha em cima do único, do que é um com Ele. Amém, gente? Foi isso que o Senhor deixou ali em João 17. Então, o amor de Cristo é demonstrado ao mundo pela completa unidade da igreja, que é o seu corpo. Por isso aqueles 2 homens amaram o corpo de Cristo. Eles ensinaram a gente algo que muitas vezes a gente dá, é o resto para Jesus. Eu posso fazer mais por Ele. Porque Ele deixou a igreja, que é o seu corpo. Não sei se você sabia. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que você precisa entender. A unidade é movida pelo social, pelas participações, pelas ações, né, ofertando, se envolvendo na causa dos irmãos. Quem está entendendo essa palavra aqui de hoje? E eu quero concluir aqui com algo que eu escrevi aqui, né? Que vai para a célula, que diz assim: a igreja é o local onde Cristo deixou o seu povo colocar em prática as ações que demonstram amor para revelar ao mundo como o corpo dele é. E não somente pessoas que se reúnem para ouvir uma palavra para não trazerem mudanças,
a uma sociedade destruída pelas práticas deterioradas, pela deformidade de um povo caído. Meu Deus, tem que fazer um curso para entender o que eu coloquei aqui. Mas eu sei que vocês são um povo inteligente, vocês entenderam. E eu quero ler de novo, fica de pé. Quero ler de novo, pode vir para cá os músicos. Olha só, a igreja é o local onde Cristo deixou o seu povo colocar em prática ações que demonstram amor para se revelar ao mundo como o corpo dele. Ou seja, então, nós estamos nos revelando ao mundo como o corpo de Cristo. E que corpo de Cristo eu sou? Esse que entra e sai, tchau, Deus abençoe, cada um por si, que se virem vocês, e eu vou cuidar da minha vida. Não. Não é isso, não é igreja, não. Se você pensava assim, tira seu cavalinho da chuva. E não somente pessoas que se reúnem para ouvir palavras que não trazem mudanças a uma sociedade destruída pelas práticas deterioradas, pela deformidade de um povo caído. Que é o povo caído? O povo que não entregou a vida a Jesus. Eles praticam coisas que estão cada vez mais se deteriorando. E a igreja tem esse papel fundamental de mostrar a eles que nós somos um novo povo, a nova humanidade que Jesus criou. Não sei se você sabia disso, agora você sabe. Feche os teus olhos. Vamos cantar uma canção.